Minha mãe usou o dinheiro do meu casamento para comprar uma casa para minha meia-irmã, mas fiz uma apresentação da minha mãe com as mensagens dela com o namorado da sua enteada. Sempre soube que minha mãe Júlia tinha talento para escolher novas prioridades em vez de mim, mas nunca pensei que isso me custaria todo o fundo de casamento e o último resquício de paciência que me restava. Eu deveria ter previsto, mas não previ. Não achei que ela pudesse chegar tão baixo e agora? Bem, agora estou sem fundo de casamento e com um monte de perguntas. Meu padrasto Greg entrou em nossas vidas quando eu tinha 19 anos. Até aquele momento as coisas com minha mãe tinham sido bem normais, éramos próximas. Ela me levava para a escola. Tínhamos conversas profundas tomando café e ela me ajudava com qualquer problema que eu tivesse. Mas no momento em que Greg apareceu foi como se ela tivesse caído em um transe. Não sei se era amor ou simplesmente uma necessidade desesperada de ter um homem ao lado dela, mas ela me colocou em segundo plano, a mim e a tudo mais. Greg não era o tipo de pessoa com quem você se daria bem facilmente. Ele tinha uma filha do casamento anterior, Kayla, que era um ano mais velha que eu. E digamos que ela não era a pessoa mais amável do mundo. Ainda assim tentei me dar bem com ela, mas quando Greg decidiu que eu tinha que ir embora porque não suportava uma garota mimada como eu e achava que eu seria uma má influência para sua preciosa Kayla, minha mãe decidiu me deixar ir. Eu tinha 20 anos e Greg deixou claro que se eu não fosse embora ele iria. Então minha mãe, cega de amor, me disse que eu deveria arrumar minhas coisas e ir morar com meu namorado David. Obviamente meu coração se partiu ao vê-lo escolher o novo marido em vez da própria filha, do próprio sangue. Decidi ver o lado positivo da situação e presumi que talvez fosse o momento certo de dar o próximo passo, mas isso foi só o começo. Porque depois disso tudo mudou com minha mãe. Ela me ligava de vez em quando, mas dava para notar que não estava realmente presente. Falava do trabalho do Greg, dos problemas da Kayla ou do que estivesse acontecendo na vida deles, mas não me lembro da última vez que me perguntou sobre mim. Vamos avançar para o presente. Tenho 25 anos e estou prestes a me casar com David. Sim, meu namorado de longa data agora é meu noivo. Supostamente este deveria ser o momento mais feliz da minha vida, certo? Bem, poderia ter sido, exceto por um pequeno problema. Ou melhor, um grande problema. Eu estava contando com o fundo de casamento que meu pai me deixou, era para cobrir a maior parte das despesas do casamento. Meu pai faleceu quando eu era jovem e deixou esse fundo para que quando chegasse a hora eu não precisasse me preocupar com os gastos. Era para ter o suficiente para um casamento decente, nada extravagante, apenas uma celebração agradável com familiares e amigos. Meu noivo e eu estávamos economizando para uma lua de mel e já tínhamos pago um depósito considerável que não é reembolsável. Não me importava de sacrificar um pouco para garantir que a lua de mel fosse perfeita, mas sempre esperei que o fundo de casamento fosse suficiente para o casamento, mas não foi porque não havia fundo. Minha mãe, em sua infinita sabedoria, decidiu usar todo o fundo do meu casamento para comprar uma casa dos sonhos para sua querida enteada Kayla. Tudo para impressionar Greg. Mandei uma mensagem para minha mãe sobre o fundo do casamento dizendo que precisava dele para começar a preparar o casamento. E sabe o que ela respondeu? Esqueci de te dizer, mas usei o fundo recentemente para comprar uma casa para Kayla, espero que entenda. Tive que ler 2 vezes só para ter certeza de que era real. Essa mulher, minha mãe, gastou meu dinheiro, o último pedaço do legado do meu pai, para comprar a casa dos sonhos da minha meia-irmã. Para piorar, Kayla nem sequer se incomoda. Ela exibe isso em todas as suas redes sociais esfregando na minha cara. Minha mãe até me pede para discutir o casamento, que ela tem uma ideia para resolver isso, mas eu nem sei o que dizer. Como posso sentar com ela depois de tudo isso e agir como se ela não tivesse arruinado completamente meus planos de casamento? Ela me pede para ir à festa de inauguração da casa da minha meia-irmã para que possamos encontrar uma solução, mas a única solução que vejo é ela me devolver o dinheiro. Não sei o que fazer porque contava com esse dinheiro para pagar o casamento e agora ele desapareceu, então acho que pelo menos devo sentar para ouvir qual é a proposta dela. Não que eu não tenha pensado em processar, com certeza farei isso, mas não tenho tempo para esperar meses ou até anos por uma decisão. Então, não sei o que vocês acham. Edição: não, o dinheiro que meu pai deixou para o casamento não é muito. Quando minha mãe ajudou a comprar a casa para Kayla, provavelmente usou esse dinheiro apenas para a entrada. É parte do dinheiro que meu pai deixou para que eu estudasse para o meu casamento. O primeiro já havia sido usado quando fui para a universidade e o restante eu pretendia usar agora. Atualização: sou uma tola, uma completa e absoluta tola por pensar que uma festa poderia ter melhorado alguma coisa. Honestamente, não sei em que delírio eu estava vivendo ao pensar que minha mãe, que intencionalmente pegou o fundo do meu casamento para comprar uma casa para minha meia-irmã só para agradar meu padrasto, realmente queria me ajudar. Esse foi meu primeiro erro. Erro número 2. Pensar que ela tinha um plano real para resolver isso porque sua ideia brilhante para salvar meu casamento dos sonhos foi: por que você não se casa no quintal só com a família? Por que precisa de um casamento grande? Não sei. Talvez porque foi ela quem plantou na minha cabeça a ideia de um casamento de conto de fadas desde que eu tinha 10 anos. Talvez porque foi ela quem me mostrou revista atrás de revista de noivas e me fez sonhar com um grande dia cheio de amor, risadas, e sim, algo bonito. Mas agora que é minha vez, de repente eu não preciso mais de um casamento bonito? É a hipocrisia de tudo isso que me dá vontade de gritar. E para ser clara, nunca se tratou de um casamento ridiculamente extravagante. Era para ser apenas especial. Mas aparentemente agora que ela desviou meu dinheiro para a casa dos sonhos da Kayla, a única coisa que mereço é um casamento rápido no quintal com a família do Greg e seu conveniente esquecimento de que eu nem tenho orçamento para um vestido Catherine ou nada. Reduzir tudo a um casamento no quintal de casa que não é limpo há 20 anos e que pode estar cheio de animais que o chamam de lar não é meu sonho, de jeito nenhum. Greg tinha que adicionar
seu grão de miséria à noite. Esse homem que nunca contribuiu com nada de positivo para minha vida passou a noite toda lançando comentários passivo-agressivos, falando de como sou mimada por esperar que minha mãe pague meu casamento quando sou uma mulher adulta com um trabalho. Minha mãe acabou de comprar uma casa para a enteada. Que mais mimado que isso? Além disso, eu não esperava que ela pagasse do bolso dela. Esperava que ela me desse o dinheiro que meu pai me deixou, sabe? O dinheiro que ela não tinha direito de tocar, mas que não teve problemas em usar para mimar a Keila. Eu já estava de tão mau humor que nem me dei ao trabalho de responder a ele, então apenas o ignorei. Mas então a Keila apareceu. Oh meu Deus, ela não só exibiu a casa a noite toda, não, ela realmente veio falar comigo sobre quando deveríamos nos reunir para discutir os preparativos do meu casamento. Olhei para ela como se ela tivesse duas cabeças. Por que raios eu falaria sobre meus preparativos de casamento com ela? Especialmente quando ela é a razão exata pela qual eu posso nem ter um casamento. E justo quando pensei que essa noite infernal não podia piorar, Keila soltou outra bomba. Sua mãe disse que eu poderia ser a madrinha do seu casamento. Perdão, o quê? Sinceramente pensei que tinha ouvido errado. Minha mãe, em sua infinita sabedoria, pensou que a forma perfeita de resolver essa situação era sugerir que Keila, sua preciosa, indigna e ladra enteada, fosse minha madrinha de casamento? Ela não fez tudo pior? Essa mulher realmente deve me odiar. Não há outra explicação para isso. Então fui direto para minha mãe. Nem me lembro do que disse no início, mas deve ter sido algo quase incoerente porque ela imediatamente tentou amenizar com alguma desculpa sobre como Keila é a única figura de irmã que tenho e como simplesmente presumiu que eu quereria tê-la ao meu lado no meu grande dia. Ela não podia me ver, mas com certeza eu parecia estar soltando fumaça pelas orelhas. Desabafei com minha mãe sobre como estava farta de ela sempre escolher sua nova família em vez de mim. Como estava completamente revoltada com ela achar isso aceitável e como ela tinha a audácia de agir como se estivesse fazendo isso por amor quando claramente era manipulação. Depois me virei para Keila e também desabafei. Gritei se ela realmente achava que seria minha madrinha de casamento. Disse que ela só estava interessada no papel porque adora ser o centro das atenções, não porque realmente se importava comigo. E adivinhe? Keila teve a audácia de agir como se eu fosse a que estava arruinando tudo. Começou a gritar sobre como eu me arrependeria de falar assim com ela. E no movimento mais dramático da noite apontou para a porta e me disse para eu sair de lá. Então, aqui estou eu sentado escrevendo isso enquanto tento entender o que diabos acabou de acontecer. Nem sei se exagerei. Simplesmente explodi. Todos esses anos de ser deixada de lado simplesmente tomaram conta de mim. Mas agora estou de volta à estaca zero. Minha mãe claramente não vai me ajudar. Não tenho dinheiro para o casamento e não faço ideia de como vou consertar essa bagunça. Que diabos eu faço agora com meu casamento? Porque neste momento sinto que não me resta nada. Atualização 2. Bem, estou de volta. E sim, com outra atualização. Então por que não vamos direto ao ponto? Esta será uma atualização intensa. Então pegue pipoca e algo para beber porque você vai precisar. Eu deveria ter sabido que perder a cabeça naquela festa não me levaria a nada de bom porque se dependesse da minha queridíssima meia-irmã eu nunca me casaria. Na verdade, nem sequer teria namorado. Esqueçam um noivo. Eu deveria ter sabido que Keila não aceitaria essa falta de respeito e seguiria em frente com a vida dela. Mas tentar arruinar meu relacionamento? Isso foi um golpe baixo, mesmo para ela. E acreditem, o nível de baixeza dela já estava no chão, provavelmente no inferno antes disso, então não sei o que vem depois. Depois do desastre da festa fiz o melhor pela minha sanidade, ignorei minha meia-irmã e minha mãe, suas ligações, suas mensagens, a audácia absoluta de tentar me manipular emocionalmente dizendo que nunca me perdoariam pelo que fiz. Não queria saber de nada daquele circo nem ver os macacos, mantive silêncio absoluto por uma semana inteira e sinceramente esperava que se entediassem e fossem atormentar outra pessoa, mas a vida não é tão fácil, certo? Um dia cheguei em casa do trabalho pronta para desabar no sofá e fingir que minha vida era normal por 5 segundos, mas em vez disso encontrei meu noivo sentado lá com uma expressão séria e um monte de fotos na mão, aquele tipo de seriedade que revira o estômago instantaneamente. Sabe? Mal tive tempo de dizer oi antes que ele me entregasse as fotos. Meu Deus, senti que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Eram fotos minhas beijando outro homem. Obviamente nunca fiz isso, mas ao vê-las tive uma experiência extracorpórea porque para qualquer um pareciam reais. Naquele momento, vendo a cara séria de David, pensei que meu relacionamento tinha acabado. Honestamente, senti náuseas. Meu primeiro instinto foi começar a balbuciar tentando explicar que nunca o trairia e que aquilo era loucura, mas antes que eu pudesse dizer duas palavras, meu noivo levantou a mão para me deter e disse: Amor, eu sei que são falsas. Nunca na minha vida senti uma mistura tão intensa de alívio e raiva. Alívio porque meu noivo não é idiota e realmente confia em mim e sabe exatamente quem fez aquilo, mas raiva porque, sério, essa era a tática agora? Que ele estava tentando literalmente fabricar um escândalo de infidelidade para nos separar. Mal consegui articular uma palavra antes que David começasse a falar sobre como tudo aquilo estava saindo de controle. Qual seria o próximo passo? Ir atrás do meu emprego? Foi então que soube que simplesmente ignorá-las não seria suficiente. David estava certo. Isso era mais do que ridículo e estava afetando minha vida, minha felicidade e minha paz mental. Eu não podia ficar de braços cruzados esperando que elas se cansassem. Então fiz algo inesperado. Fui à casa de Keila. Não para brigar, não para gritar e não para jogar aquelas fotos editadas na cara dela. Fui me desculpar. Sim, é isso mesmo. Antes que vocês comecem a questionar minha sanidade, me escutem. Não foi um pedido de desculpas real, foi uma atuação. Não é que eu ganharia um Oscar com essa desculpa, mas era boa o suficiente para que alguém com a inteligência de Keila acreditasse. Entrei parecendo toda envergonhada e arrependida e disse a ela que ela estava certa,
certa, que eu não deveria ter gritado, que fui dura demais e que deixei minhas emoções me dominarem. Minha mãe também estava lá e vi a expressão de autossatisfação no rosto delas. Custou todo o meu autocontrole para não gritar na cara delas. Minha mãe, sempre tão ingênua, começou a divagar sobre como família isso e família aquilo, como essa era a minha oportunidade de consertar as coisas, blá blá blá. A questão é que minha meia-irmã viveu para isso. Ela aproveitou pensando que tinha vencido, que tinha me colocado no meu lugar e que eu finalmente tinha aprendido a lição. Ó querida, você não tem ideia do que está por vir. Durante a última semana tenho desempenhado o papel da filha arrependida e obediente. Minha mãe e Keila têm sido tão generosas ao me permitir voltar às conversas delas, acreditando que me têm comendo na palma das mãos delas. E hoje eu sei que meu plano está funcionando. Por quê? Porque recebi uma ligação de Keila me convidando da maneira mais condescendente possível para ajudar a organizar sua próxima festa de aniversário. E por ajudar, quero dizer que ela me designou o papel de sua garota de recados pessoal, me fazendo correr de um lado para o outro para satisfazer seus caprichos ridículos. Eu podia ouvir a arrogância na voz dela. Ela pensou que estava me humilhando, que tinha me colocado no meu lugar, mas o único lugar onde ela me colocou é no lugar mais estratégico para minha vingança. O que ela não sabia era que estava se preparando para a própria destruição. Eu não era a única com segredos, só estava esperando a oportunidade perfeita para revelar o segredo que tenho sobre elas. E quando eu revelar, bem, digamos que ela não será a que organiza festas nunca mais. Estou sendo vingativa? Talvez. Elas merecem? Absolutamente. Será uma grande vingança. Podem apostar. O segredo? Bem, vocês saberão muito em breve, assim como o resto do mundo. Com sorte, a próxima atualização será o grande final. Atualização 3, estou de volta com uma atualização, e tudo deu horrivelmente errado, um desastre total. Se quiserem chamar assim, posso ver meu plano desmoronar aos poucos, certo? Respire fundo, deixe-me voltar um pouco porque escrever aqui parece ser a única coisa que me impede de atirar meu telefone na parede. Hoje é o dia da festa de aniversário de Keila, a festa que, se tudo tivesse saído como planejei, teria sido seu último momento de glória antes de cair e pegar fogo, mas agora mesmo está prestes a começar em meia hora e meu plano mestre está por um fio. Durante as últimas semanas interpretei meu papel perfeitamente, agindo como a garota obediente, gentil e prestativa que Keila sempre quis, e enquanto lidava com suas demandas ridículas, confia em mim, eram absurdas, fui perdendo a sanidade. Ela me fez dirigir pela cidade toda para conseguir um vestido de grife só para fazer um escândalo porque parecia diferente pessoalmente. Ela me fez refazer o plano de assentos 6 vezes, só para garantir que certas pessoas ficassem desconfortáveis em locais estratégicos. E como se isso não bastasse, ela insistiu em uma marca muito específica de champanhe que nem sequer estava disponível, então tivemos que procurá-la no mercado. Fiz quase tudo porque precisava de uma coisa, a apresentação da minha mãe. Agora, por que essa apresentação era tão importante? Vocês perguntam. Por que era minha chave? O palco para a grande revelação, o momento em que tudo que estive planejando finalmente cairia sobre Keila. Mas havia um problema. Minha mãe, sempre tão controladora, não me deixava chegar perto. Ela disse que cuidaria disso e que eu deveria me concentrar em outras coisas. Bem, isso me deixou em pânico total porque como eu iria trocá-la pela apresentação real que preparei? Aqui revela o grande segredo se eu nem sequer conseguia acessá-la. Está bem. Antes de continuar, sei que estive insinuando esse segredo por um tempo. Talvez vocês estejam pensando, é realmente tão importante assim? Confiem em mim, é sim. E para os que não acreditam na importância dele, aqui vai. Quando me desculpei falsamente com minha mãe e que ele estava jogando a longo prazo, mas não esperava que o universo me presenteasse com algo ainda mais suculento. Quando estava saindo naquele dia, pedi o telefone da minha mãe porque o meu tinha descarregado e eu precisava chamar um Uber. Ela estava distraída com algo que Keila dizia e me entregou sem pensar. Então eu vi. Uma mensagem apareceu. Era uma mensagem carinhosa, um tanto picante e definitivamente não era do meu padrasto. Toquei na notificação e nada me preparou para o que vi. Meu plano era apenas mostrar como a casa da minha meia-irmã tinha sido comprada com o dinheiro do meu casamento, mas o que o karma me entregou era muito melhor. As mensagens não eram apenas de flerte, eram explícitas e não eram de qualquer pessoa, eram especificamente de... Esperem, não posso dizer o nome ainda. Não assim, porque quando eu revelar preciso que sintam o que eu senti naquele momento. Para colocar em perspectiva, quase desmaiei, mas de tão animada que estava. Antes que pudesse ler mais, comecei a tirar capturas do que pude e a enviá-las para mim mesma. Minha mãe perguntou de repente se eu tinha terminado, então tive que apagar todas as evidências da minha intromissão e fazer o que ia fazer com o telefone dela rapidamente. Pedi o Uber, devolvi o telefone e agi como se nada tivesse acontecido, mas por dentro meu cérebro estava entrando em curto-circuito. Quando cheguei em casa comecei a ler as capturas. Não era apenas um deslize, era uma mentira em grande escala de um mês inteiro. E com quem? Essa era a parte absolutamente insana. Aí estava minha munição. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Uma vez que Keila me pediu para ajudá-la com sua festa de aniversário e descobri que minha mãe tinha preparado uma apresentação de seus momentos doces, neste ponto me senti mal pela minha mãe porque preparar uma apresentação de momentos doces de Keila não deve ter sido fácil. É como procurar uma agulha em um palheiro, mas eu só tinha que trocá-la pelo especial que preparei. Fácil? Não.
Erro. Devido ao controle obsessivo da minha mãe sobre a apresentação, nem sequer cheguei perto dela. O que eu faço agora? Estou à beira de um ataque de nervos. Meu plano mestre está por um fio e a possibilidade de ver Keila desmoronar está escapando. Tenho muito pouco tempo para trocar as apresentações e não sei como vou fazer isso. Escrevo isso porque estou como se estivesse andando pelas paredes. Eu poderia fazer isso em outro momento, mas o impacto não seria o mesmo. Eu gostaria de vê-los se contorcerem quando todo mundo vir isso. Sei que ainda não revelei parte do que li nas mensagens, mas isso porque ainda há uma minúscula possibilidade de que o plano seja executado e não quero estragá-lo. Se alguém da minha família, como minha mãe ou minha meia-irmã, ler isso de qualquer forma, em algumas horas provavelmente farei uma nova atualização, seja porque consegui ou porque não consegui realizar minha vingança. Atualização 4. Sei que demorei e deixei vocês na pior hora, certo? Mas as horas depois da festa e esta última semana têm sido, bem, agora vocês vão entender. Mas sei o que vocês realmente querem saber. O que aconteceu na festa de aniversário da Keila? Então, lembram do meu plano mestre para me vingar da minha mãe e da Keila, certo? Bem, acontece que não falhou porque aqui está o que aconteceu. Felizmente na festa minha mãe deixou o computador da apresentação sozinho por um momento, o que aproveitei para trocar as apresentações. Ainda foi difícil e estive sofrendo até o último momento porque minha mãe cuidava daquele computador como se fosse ouro. E sim, tudo pegou fogo naquela festa para os envolvidos. A casa estava cheia. E quando digo casa, me refiro àquela casa, sim, a que minha mãe comprou para Keila com o dinheiro do meu casamento. A lista de convidados era nauseante. Toda a nossa família, as amigas falsas da Keila que se acham influenciadoras, o namorado dela, o grupo de amigas da minha mãe que só sabem beber vinho e permitir tudo, e toda a família do meu padrasto. Minha mãe flutuava por ali como a madrasta perfeita do ano dizendo quanto Keila merecia o melhor, blá blá blá. Enquanto isso eu estava lá bebendo tranquilamente, saboreando cada minuto. Quando você sabe que tudo está prestes a explodir, você se sente um pouco especial, e então aconteceu. Minha mãe fez seu pequeno discurso cheio de mentiras e falsos elogios enquanto meu padrasto a olhava como se ela fosse a própria lua. Keila absorvia a atenção como a narcisista que é. E então o momento que eu estava esperando, as luzes se apagaram, o projetor ligou e a primeira imagem apareceu. Mas em vez de uma compilação dos momentos mais doces da Keila, que nunca conheceremos, o que me intriga, o que apareceu foi a prova irrefutável da absoluta baixeza da minha mãe. Capturas de tela com mensagens explícitas da minha mãe e do namorado da Keila. Esse era o segredo. O namorado traidor, nojento e patético da Keila era o segredo sujo da minha mãe. E não eram apenas mensagens de flerte, as mensagens detalhavam tudo, incluindo um beijo que eles compartilharam e as insinuações desesperadas da minha mãe de que queria mais. Acontece que o namorado da Keila está visitando, provavelmente com medo de ser descoberto, ou minha mãe já teria ido mais longe com ele. Se vocês já viram o filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu, podem imaginar como foi o caos na festa de aniversário. O rosto da Keila passou por todas as etapas do luto em 10 segundos. Pensei que ela estava tendo um derrame ou algo assim porque se contorceu de um jeito estranho. Nenhum lábio deveria se mover daquele jeito. Depois, sem dizer uma palavra, ela se virou para o namorado e deu um tapa tão forte que juro que ele acompanhou o ritmo da música. Mas a melhor parte foi quando minha mãe tentou acalmá-la. Keila se virou contra ela gritando algo que legalmente não posso repetir se não quiser ser presa em uma prisão sem luz, e a empurrou com tanta força que minha mãe quase caiu no chão. E minha mãe, que estava acostumada a que sua preciosa enteada a adorasse, ficou horrorizada. Então ela se virou para meu padrasto, provavelmente esperando apoio. Grande e doce erro. Greg estava furioso. Levantou-se, agarrou minha mãe pelo braço e na frente de todos a expulsou de casa. E para piorar as coisas para ela, anunciou naquele mesmo instante que ia pedir o divórcio. A casa inteira era um caos. Pessoas gritando, discutindo, brigando e hiperventilando. Até as amigas daquele estavam cochichando em um canto e até gravando o que estava acontecendo. É provável que em breve vejamos isso em alguma de suas redes sociais. E a cereja do bolo? Agora ela está sem dinheiro e sem casa. E talvez vocês se perguntem como, já que ela tinha a casa da qual me expulsou há anos por causa do Greg, certo? Bem, acontece que em um momento de absoluta estupidez minha mãe transferiu a escritura da casa para meu padrasto para demonstrar sua lealdade, confiança ou qualquer besteira que ela tenha inventado. Adivinhem, ela não tem mais casa. Quando tudo aconteceu, ela veio correndo para minha porta, mas não me encontrou. Eu sei porque ela me deixou 1 milhão de mensagens implorando por ajuda. Ela não tem ideia de que fui eu quem trocou as apresentações. Pelo que sei, minha mãe está morando em um motel barato com alguns dólares no bolso e ninguém está disposto a ajudá-la depois de ver como ela traiu as duas pessoas mais próximas a ela. Não me importo nem um pouco. Eu estava nervosa e com medo de que isso não acontecesse, mas aconteceu e foi melhor do que eu havia planejado. E por enquanto estou tranquila porque a menos que minha mãe descubra isso. E não a vejo como o tipo de pessoa que lê o Reddit. Ela nunca vai descobrir. E se descobrir já é tarde demais, já conseguiu o que queria. E para piorar, ela ainda vai receber o processo por ter roubado o fundo do casamento. Ela não vai se livrar disso tão facilmente. Eu só estava procurando uma maneira de garantir os fundos para pagar meu casamento primeiro porque sei que mesmo processando é impossível recuperar o dinheiro antes da data. Talvez seja um bom presente de casamento atrasado. A solução foi conversar com os pais do meu noivo e eles se comprometeram a pagar. Ainda assim, esperamos devolver o dinheiro quando recebermos o da minha mãe. Atualização 5.
Espero que estejam preparados para esta última atualização que contém a fofoca acumulada de mais de um ano da minha vida. Neste momento estou casado e aproveitamos muito nossa lua de mel. Devolvemos cada centavo aos meus sogros do casamento. Não tenho nada relevante a mencionar porque o mais interessante foi ver um tio do meu marido engasgar com uma azeitona e outro parente ajudá-lo a tirá-la. Sim, isso foi o mais emocionante de um casamento, que foi a coisa mais normal do mundo, sem nada extravagante, sem nada digno de menção e sem a presença do meu ex-padrasto, ex-meia irmã e ex-mãe. Falando da minha mãe, ela recebeu o divórcio mais duro que um tapa. Como que Keila deu no ex-namorado dela. Ainda posso ouvir na minha cabeça o quão forte foi aquele golpe. Já viram algum vídeo de golpes extremos em esportes? Bem, foi algo assim. Uma pena que ninguém gravou, pelo menos que eu saiba. Também não cheguei a ver publicações das amigas da Keila. Outra verdadeira perda. Com meu padrasto usando a apresentação como prova no julgamento de divórcio, ele conseguiu ficar com tudo, incluindo a casa que era da minha mãe, a mesma que ela tolamente assinou em nome do Greg. Depois da festa, ela tentou várias vezes me contatar e visitar minha casa para que estivéssemos juntas como família neste momento difícil, mas depois de receber meu processo, ela basicamente parou. Graças a isso pude pagar meus sogros pelo casamento porque recuperei cada centavo que minha mãe roubou para a casa da Keila. Falando da Keila, ela também perdeu a casa porque minha mãe, estúpida em seu desejo de mimá-la, não só deu o dinheiro da entrada, mas também estava ajudando com a hipoteca. Bem, isso não acontece mais e ela teve que colocar a casa à venda para não acabar com um buraco negro de dívidas. Sei até que Greg e Keila não se falam mais porque ambos se culpam pelo que seus respectivos parceiros fizeram um com o outro. O mais divertido de tudo isso é que minha mãe, além do processo que sei que a deixa nada feliz, não está brava comigo por tudo isso porque até agora ela não descobriu que fui eu quem fez a apresentação. Tenho debatido em contar a ela, mas acho que vou guardar isso para o futuro. Nada como sussurrar no ouvido dela. Fui eu quem fez a apresentação. No pior momento, terei que viver com a intriga de qual era a apresentação original, aquela dos momentos doces da Keila, mas é um pequeno preço a pagar por ter tido essa carta na manga.